Sicredi é patrocinado pela Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Aponta seu celular pro QR Code que tá aparecendo aí na tela e joga com responsabilidade, hein? Quando o Jorge Jesus veio pro Brasil treinar o Flamengo, você esperava que ia ser o que foi pelo que você tinha acompanhado com ele? Para você não foi nenhuma surpresa? Porque assim, a gente lembra dele aqui no Brasil vendo uns jogos na arquibancada, jogo do Vasco, do Atlético Mineiro e tal, sendo cogitado, de repente... Muito por conta do sucesso já do Sampaoli no Santos, o Flamengo abre os olhos para o técnico estrangeiro, Abel Braga sai, sim, e aí eles trazem o Jorge Jesus, que, cara, montou um time histórico no Brasil, né? Um time que o Flamengo foi campeão ano passado, com o Felipe, que foi jogador do Jesus, sim, mas que não se compara com aquele time de 19 que está na mente de todo mundo que viveu aquilo. Você esperava algo daquilo, conhecendo o Jorge, ou não? Até para você foi uma surpresa. Não, e uma das falas de vários jogadores daquele time lendário de 19 é justamente isso que você falou, cara. Ele exigia dos caras absurdamente, tanto que ele reformula departamento de fisiologia, muda o estilo de treinamento físico dos atletas. Você já viu o Rodrigo Caio falando, Gabigol, o próprio Felipe Luiz. Você se surpreendeu ou nada? Você achava que ia dar certo? Assim? Mais uma história de Guilherme Siqueira, tá? Quando eu comecei a trabalhar com agenciamento de futebol, podemos falar disso daqui a pouco. Claro. Eu tive a felicidade de fazer parte da vinda do Felipe Luiz para o Flamengo em 2019. Primeira reunião com o Flamengo em Madrid, sentados na mesa. Eu, Felipe Luiz, meu antigo sócio, Bruno Spindel e Marcos Braz. Foi o primeiro olho no olho com o Felipe Luiz. A gente no restaurante, conversamos muito de Felipe Luiz. E tava tendo o ATP lá de Madrid de tênis. O Felipe é tarado por tênis. Louco. Ele olha pra mim e fala, Gui, aqui acabou? Eu falei, acabou. Posso ir? Pô, tem um jogo de tênis agora e tal. Não, vai. Ficamos na mesa, conversando. E naquela época era o Abel Braga, treinador do Flamengo. E eu tinha informação de que o Jesus não poderia trabalhar em Portugal ou na Europa por uma questão tributária. Ele só poderia trabalhar fora da Europa. E eu pergunto ao Marcos Braz. Falei, Braz, e o Jesus? Aí o Braz olha aquele menino, sabe? Porra, isso em 2019, né? Há 7 anos atrás, 33 anos, não me conhecia. Cara, quem é esse louco que me coloca o Felipe Luiz aqui sentado com ele em Madrid e me fala de Jesus? Falei, eu trabalhei com ele no Benfica. Fui jogador dele, tenho uma ótima relação com ele. Ele me olha assim, liga nele então. A gente conversa com ele, a gente bate um papo com Jesus, mas era uma coisa muito fria. Já quero antecipar, não tive participação nenhuma na vinda do Jesus para cá, não fui eu que fiz. Naquela época era o Abel Braga, o Braz deixou muito claro naquela época que eles não tinham intenção de mudar a direção, mas ele já tinha conversado com Jesus, muito assim, vagamente, anteriormente, e eu coloco o Jesus para falar com ele no telefone. Eles conversam. Na mesa ali? Na mesa, viva a voz. Viva a voz. Então eles conversam, o Marcos Braz faz 2, 3 perguntas, enfim, mas nada muito tal. E eu ainda brinco com o Braz, eu falo uma frase, é bom que tem testemunha na mesa, tinha testemunha, eu falo assim para ele, Braz, se vocês trouxerem o Jorge Jesus para o Flamengo, vocês vão revolucionar a história do futebol de vocês. Bruno Spindel, testemunha ocular, quando ele me vê, ele sempre fala, cara, aquela tua frase ficou para mim. Eu falo isso para os caras. Revolucionar o futebol brasileiro? Brasileiro, não só o Flamengo, brasileiro. Porque o cara é muito bom. E eu fiz uma chamada de vídeo com o Felipe Luiz e com o Diego Alves, porque jogamos junto de amigo, e eu falei para eles assim, olha, se preparem para trabalhar com um dos melhores treinadores da vida de vocês. E o Felipe ainda brincou, né? O Felipe olhou pro Diego e falou assim, porra aí, Diego, trabalhei com Mourinho, Simeone, sei o quê, porra, calma aí também, né, Gui? Eu falei, daqui a 3 meses eu quero voltar a fazer essa ligação. Não demorou nem 3 meses. O Jesus era meio, na época, ele era meio tratado, não sei se é a palavra certa, mas meio como um refúgio, assim, né, de treinador, tipo um cara que não tava no holofote na Europa, não tava em evidência, tava aí perambulando. Ele é exigente. Sim. O velhinho é exigente. Então, sabe, às vezes o cara entra no campo para treinar 8 da manhã, ramela no olho, vai dar um passe, a bola sai 2 centímetros da grama, ele apita, já começa a gritar contigo e tu fala, caramba, bom dia, mister. Calma, cara. Isso aqui não é... o Tamal Arão, entendeu? O jogo treino, rapaz, sabe quantos Tamal Siqueira eu ouvi lá em Portugal? Muitos. Então é aquele cara realmente exigente do começo ao fim, que traz resultado, mas às vezes tu não quer nem ouvir a voz dele. Mister, pelo amor de Deus, dá um tempo. Fica um tempo sem falar com a gente. Sabe? Então, talvez esse jeito dele não fez ele chegar numa seleção,
Talvez num clube né, de primeira prateleira, digamos, de Europa, porque conhecimento campo não tem igual a ele. Cara, você viu o que ele fez com o Ângelo agora no Al Nassr? Não vi. O Ângelo era a ponta direita no Santos, moleque da base, saiu meio queimado com a torcida, assim, foi pro Chelsea, não joga, é emprestado pro Estrasburgo lá, joga como ponta direita, tem minutagem, mas não se destaca, volta pro Chelsea, o Chelsea vende ele pro Al Nassr do Cristiano. E ele jogando de ponta direita e meu, zero destaque. Ele pega o moleque, transforma o moleque em segundo volante, cara. O moleque tá voando no Al Nassr, cara. O moleque fez um gol agora, esse final de semana, limpando todo mundo, tá dentro da área e fazendo gol, cara. Cara, o Jesus, ele tem umas coisas assim... Cara, é um olhar... O nosso time do Benfica era uma coisa impressionante, como a gente jogava. Eu, em campo, eu ria. Eu dizia, cara, tá acontecendo exatamente aquilo que ele planejou. Só houve um jogo só, que nós não conseguimos implementar o nosso jogo, que foi contra o PSG na Champions, lá em Paris. Que ele, não é subestimar a palavra, mas ele meio que deu muita liberdade pro Thiago Motta jogar. Ele fez o ataque era Ibra, Lavezzi e Cavani, ou Di Maria. O Lucas entrou no segundo tempo nesse jogo. Então a gente anulou muitos caras, mas deixamos meio que o Thiago Motta livre para jogar. Quem era o técnico do PSG, você lembra? Era o Blanc. Aí o Thiago Motta, meu amigo, jogava um toque só. O Thiago brincou com aquele jogo, o Ibra descia para pegar a bola. Cara, nós tomamos um passeio deles, 3-0. Gol do Marquinhos, zagueiro, gol do Ibra. Aquele jogo, acho que foi o único jogo pelo Benfica que eu falei, cara, hoje realmente não deu. Todos os outros, sabe, aquele poder realmente de superioridade em cima do adversário. Ele é um cara, assim, realmente muito diferente. Preparação dos jogos, os atalhos dentro de campo, o que o cara tem que fazer. E quando a gente faz o Felipe Luiz no Flamengo, o Jesus já estava lá, eu fui tomar um café com ele na sala dele. Esse era batidores, hein? Aqui, primeira mão, eu nunca contei isso, hein? Nunca contei isso. Epa, vamos lá. Aí ele fala assim pra mim, falando um pouco, né? E aí, Mister, Brasil, como é que é e tal? Ele, tô feliz, porra, que estrutura isso daqui, tal. Aí ele assim pra mim, e o Cuejar naquela época era um dos jogadores mais importantes do elenco. Sim. Ele assim pra mim, o Cuejar tá com uma proposta da Arábia e eu vou colocar o Arão pra jogar. E o Arão era um dos jogadores mais questionados do Flamengo naquela época. É. Aí eu olhei pra ele e falei assim, tu gosta de desafio, né? Ele assim, já tenho tudo na minha cabeça. Porque o Arão tem bom passe, o Arão é alto, eu preciso de um volante alto. A minha defesa não é tão alta. Eu quero um cara alto e com saída de bola. Eu vou fazer o Arão... Ele assim, eu vou fazer um Arão jogador top. Cara, falei, mister, tu vai liberar o Cuejar e tu vai fazer o Arão... Ele, vou. Isso era uma loucura na época. Eu saí da sala e falei, olha, tudo bem. O resto você já sabe. Entendeu? Então, assim, são coisas, cara, que eu falo, é só ele que faz. Só ele que assume esse tipo de responsabilidade. Com o Felipe foi uma briga. Que a gente faz a reunião com o Felipe, ele fala assim, ele gosta muito do lateral agudo, né? Então era a Rafinha por um lado, Felipe, eu quero que tu pise fundo, tal. A gente sai da sala, o Felipe olha pra mim e fala, Gui, ele tá vendo meus jogos ultimamente? Eu não passo meio de campo, cara. Quem vai é o Bruno Henrique, não sou eu. Eu vou dar jogo por dentro, vou dar, né, solidez defensiva e tal. Cara, primeiras semanas esse Felipe dizia, eu vou matar esse velho. O cara quer que eu faça coisas e tal. E o Jesus dizia a mesma coisa. O Felipe não vai no fundo. Eu falei, mister, deixa o Rafinha lá do outro lado, solta o Rafinha, equilibra mais com o Felipe. O Felipe, porra, é inteligente, vai te dar jogo por... Felipe é um meia, cara, jogando na lateral. Deixa o Bruno Henrique fazer esse papel. Cara, um mês estavam os dois já se amando. Meu Deus, que jogador. E o Felipe, meu Deus, que treinador. Cara, mas no começo foi engraçado também. Eu lembro dos primeiros jogos do Felipe Luiz no Flamengo contra o Bahia. Primeiro, 3-0 que ele toma aquela esticada do Gilberto. Nossa! Isso, em velocidade. Eu lembro desse jogo assim. Eu falei, mas então, Felipe, isso é engraçado porque assim, né? A gente, cara, quando traz o Felipe é um amigo meu, porra, tu vira Felipe Futebol Clube, né, cara? Futebol Clube. E aí eu pensei assim, cara, como é que vai ser o começo do Felipe aqui no Brasil? Porque também se o Flamengo chega lá, empurra 5-0 no Bahia, ele me ligar para o jogo e falar assim, porra, Gui, que teta isso aqui, cara. E foi o contrário. Quando acaba o jogo, eu falei, bom resultado. Porque o Felipe vai dizer assim pra mim, caramba, os caras estão voando aqui, hein? E foi o que ele fez. Ele, meu amigo, já virei meme, né? Eu falei, tu já virou meme, nada mais chegar. Então, porque, porra, trazer um Felipe Luiz pro Flamengo tem um peso muito grande, né? O Felipe tinha muito mercado lá fora. O Felipe tinha clubes grandes lá querendo ele de qualquer jeito e ele faz uma escolha, né? Não só desportiva, mas de vida. Pô, uma esposa espanhola, os filhos todos nasceram lá. Ele realmente, né? Tomou uma decisão muito delicada e, cara, eu preferi um começo difícil para ele realmente, né, pensar, caramba,
Isso aqui não é tão tranquilo como a gente pensa, não.